Hoje vai ser uma aula especial, vou falar sobre tratamento do reumatismo pela medicina chinesa. Na realidade, hoje eu vou falar um relato de um atendimento aqui que eu fiz lá há muito tempo atrás. Hoje eu vou falar aqui sobre o relato. Vou falar os pontos que eu utilizei, quanto tempo demorou. Vou contar tudo isso para vocês, como foi o tratamento, o perfil da paciente. Vou contar aqui tudinho para vocês. E se vocês precisarem, é só perguntar aí. Quiser entrar ao vivo, o Alexandre não respondeu, não sei se ele vai querer entrar ou não. Tá legal? Deixa eu aproveitar, fazer um japazinho aqui. Ó, quem quiser, quem não adquiriu ainda, vai lá, adquire esse material, tá imperdível. O link tá lá na bio, vai lá e ó, esse daqui é exclusivo para os alunos do curso de agulhamento na dor. A apostila do curso com todo o material para você, ó. A foto dos pontos, a descrição, todos os protocolos de tratamento, ó, falando para cada tratamento, quantidade de agulhas, o que você vai usar, o tempo de cada uma, tudinho, que tipo de agulha vai usar, todo o procedimento para você. Tá legal? Então vamos lá. Vamos falar aqui hoje sobre reumatismo, tratamento aí do reumatismo com terapias orientais da MTC. E ao longo dessa aula eu vou falar sobre o tratamento do reumatismo pela medicina chinesa. Precisando, é só mandar aí a mensagem que a gente fala. E hoje eu vou relatar, né, o tratamento que eu fiz de uma paciente que tinha como a principal queixa, né, reumatismo na mão esquerda, né? Para quem conhece, né, alguém ou tem reumatismo sabe o quanto essa doença é dolorosa, né? E essa paciente me procurou lá no início dos anos 2000, 20 e tantos anos atrás. Na época ela tinha 61 anos de idade e sentia muita dor nos dedos da mão esquerda devido a um reumatismo que já tinha sido diagnosticado pelo seu médico na época. E ela vinha fazendo lá algumas tentativas e não estava tendo sucesso, né? A dor tinha começado mais ou menos 2 anos e havia piorado nos últimos 3 meses, os meses anteriores à consulta, né? Estava evoluindo aí para o punho e braço, começou na mão, né? A mão aqui nos dedos, né? E depois foi crescendo. Quem não viu, ó, esses pontinhos aqui são pontinhos extras. Eu não utilizei nesse tratamento, mas são pontos muito bons para isso, né? E começou, ela não conseguia passar o braço para trás, né, fazer esse movimento, e o braço direito também já começava a repuxar, já começava a dar as indicações ali. A dor havia começado de forma lenta, devagar, e foi evoluindo, né? Ela já havia sido tratada com fisioterapia através de TENS, laser e ultrassom, mas tinha apresentado pouca melhora, né? Como eu digo, né, a gente nunca é a primeira opção dos nossos pacientes. Normalmente eles seguem ali um caminhozinho, né? Tem um ritual ali que é seguido pela grande maioria dos pacientes e não foi e essa não foi a única e nem foi a primeira, nem foi a última paciente seguindo esse ritual, né? O que eu chamo de ritual da dor, né? Que o primeiro passo é a automedicação, né? Afinal de contas, alguém já utilizou isso e ficou bom, então vou utilizar. Para quem tem plano de saúde, então aciona o plano de saúde, agenda a consulta no médico, toma os medicamentos ali corretos, né? Que o médico receitou, faz fisioterapia, que normalmente tem, que esse é o ritual da dor. E
o último passo, né, quando os tratamentos não fazem os efeitos desejados, eu falo que tem uma regra aí, depois de 50 consultas, de 50 sessões de fisioterapia. Não estou falando que a fisioterapia não seja eficiente, tá, gente? Estou falando que a fisioterapia não atende esses pacientes, né? Não atende as patologias, né? Desculpa, as patologias não, esses pacientes que nos procuram lá no consultório. Fico falando que eu dou graças a Deus por isso. Então, por última opção, o paciente procura ali a acupuntura, né, ou o agulhamento, né, e tem um porém, né, ele espera melhorar tudo em uma única sessão, né. Fez lá, essa paciente, né, estava há 2 anos já nesse sofrimento, sendo intensificado nos últimos 3 meses, mas estava ali com aquilo tudo, mas em uma sessão ela queria. Eu explico que não é assim, que a coisa funciona, que muitas das vezes melhora, tá, gente? Muitas das vezes com agulhamento, com acupuntura melhora na primeira sessão, muitas mesmo, né? Mas o paciente tem que ter uma certa paciência, porque serão algumas sessões, tá legal? Então, para essa paciente foi assim, né? Foi o que aconteceu. Iniciei, né, esse tratamento com acupuntura, né? Eu optei por começar por pontos locais e com poucos meridianos. Eu vou explicar por quê. Né? Os pontos iniciais foram bom, tá já com papel e caneta, papel e lápis aí na mão, né? Vou dar aqui, ó, tem um mapinha aqui legal, né? Um atlas legal para vocês verem, né? Porque os meus livros não tem mapa, nesse daqui tem um mapa legal, então vocês já anotem aí os pontos para procurar lá depois, tá? Nesse caso aqui foi só com agulhas, tá bom? Tô falando aí de um tratamento de 20 e tantos anos atrás. Vamos lá. Foram os pontos iniciais TA14, TA5, ID1, ID9, ID10, ID11, ID12, ID14 e de anelingue, que é um ponto extra. Todos do lado esquerdo, tá? Nessa época, gente, tem um porém, eu ainda não tinha desenvolvido aí o método de agulhamento na dor, que seria um outro tipo que eu usaria, que seria mais eficiente nesse tipo de tratamento, nesse tipo da dor dela. Lembrando que a gente não vai tirar a artrite, mas vai conseguir ter um controle muito bom da dor. Tá? A dor não vai ter essa evolução da dor. Vai ter uma redução ali, aumentando muito a qualidade de vida do paciente. Após a sessão, né, eu informei a paciente, por isso que eu coloquei poucos pontos, né, poucos não, de um lado só, né, o fator até psicológico disso, e poucos meridianos. Eu utilizei aí o intestino delgado e o triplo aquecedor, e usei um ponto extra de anelingue. Por que isso, gente? Pode acontecer uma piora nos sintomas, pode aumentar às vezes até 3 vezes dos sintomas de maneira geral, no caso aí a dor, que é uma reação comum, né? Não é incomum isso, tá? Acontecendo no tratamento com a acupuntura, mas, né, isso pode acontecer no dia seguinte e até 2 dias após a sessão, né? Daí por isso que eu optei somente 2 meridianos. Aí na sessão seguinte, essa paciente relatou, né, que não sentiu dor, mas ficou sentindo as agulhas nos 2 dias seguintes da aplicação. Mas também ela não observou a melhora nas dores. Tá legal? Então, ela sentiu as agulhas,
Mesmo não tendo as agulhas, ela sentiu ali as agulhas nos locais onde eu coloquei, mas não teve aumento da dor, mas também não teve melhora. Então, eu repeti na segunda sessão o mesmo tratamento, tá? Os mesmos pontos, ou seja, TA14, TA5, ID1, ID9, ID10, ID11, ID12 e ID14. E também o Dianeling. Esses foram os pontos que eu utilizei também na segunda sessão. Na terceira sessão, né, há uma coisa, tá, gente? Esse tratamento ele foi efetuado uma vez por semana, tá legal? Então, toda vez que eu estou falando aqui na sessão seguinte, terceira, quarta sessão, é sempre na semana seguinte. Né? Ela informou que não sentiu, não teve mais aquela sensação das agulhas. Né? O braço esquerdo, que era o principal, né, da principal queixa dela, continuava doendo quando ela virava. Tá legal? Então, 2 sessões eu fiz um pequeno reajuste aí no tratamento, já que ela não teve aquela reação que acontece de aumento da piora, isso acaba espantando muitos pacientes, tá? Os pacientes ficam com medo de voltar, né? Eu brinco até, vocês podem me xingar à vontade que pode acontecer isso. Legal, né? Não foi o caso, então eu aumentei aí a quantidade de meridianos aí para trabalhar. Antes estava trabalhando só com meridiano do intestino delgado e do triplo aquecedor. 2 meridianos de Yang do braço. Tá legal? Utilizei pontos locais ali. Que normalmente, gente, o que acontece quando a gente utiliza assim, pontos na área da dor? Né? É porque tem um efeito psicológico muito grande, que às vezes a gente coloca pontos, né? Quando a gente não coloca pontos ali na região que a pessoa está sentindo dor, ela acha que aquilo não vai funcionar. Né? Então, muitas das vezes eu coloco pontos ali, mas nem sempre é necessário, tá legal? No caso, era uma pessoa lá de 61 anos, já tinha todo um conceito, e era a primeira vez que eu estava vendo acupuntura, então a gente tem que usar também essa estratégia de atendimento. Tem aí, boa noite, boa noite, boa noite. G Terapias, a rainha de Búzios. Estrela Guia, não é isso? Estrela Guias, da Tamires Espíndola lá de Búzios, que está cada dia mais, né, se fortalecendo aí como terapeuta da região lá de Búzios. Né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Boa noite também, o Marcos Evoluir Sempre, né? Isso é muito legal. Hoje, Tamires, por acaso, hoje eu comecei a editar seus vídeos, eu estava com a série de projetos, escrevendo alguns livros, escrevendo algumas coisas, eu não estava quase editando vídeos, né? Colocando vídeos para edição. Então hoje eu acho que eu comecei a partir de amanhã, deve aparecer um monte de vídeo seu aí. Tamires, o veneno em Búzios, brava demais do Rio de Janeiro. Não sei se veneno seria, né? Apesar de que muitas vezes a gente usa veneno para cura também. Mas vamos lá. Né? Ela falando, né? Retornando um pouquinho na terceira sessão, ela não teve essa sensação dos agulhas, mas o braço esquerdo dela, que era a queixa principal, continuava doendo. Quando virava, agora ela já tinha dado uma melhorada, não doía o tempo todo quanto antes, tá legal? Só quando virava. Então, ajustei o tratamento. Aí eu falo lá que eu faço a evolução, né? Eu fico falando, vamos evoluir o Tamagotchi, né? A gente vai evoluindo o tratamento. Né? É como eu falo que às vezes parece uma musculação, a gente já não chega lá na academia pegando 200 quilos, a gente vai aos pouquinhos, então a gente tem que, muitas das vezes, no caso
de uma doença como essa, uma doença evolutiva, reumatismo, a gente tem que ir aos poucos para poder ajustar, né, preparar o corpo da pessoa para um próximo passo. E foi isso que eu fiz. Já na terceira sessão, eu incluí os pontos para BP6, R3. O R3 é fundamental, assim também nas questões na evolução do tratamento de doenças crônicas, né? O Taiyang, né, para dar uma tranquilidade, o TA5, continuei colocando o ID1, TA14, IG15, que eu não tinha colocado antes, né? O Dianeling, o ID11, ID10, ID12, ID9 e B60. Dessa vez eu passei a colocar bilateral, tá? Nos dois lados. Tá legal? Aí, terceira sessão, vamos lá repetindo os pontos, né? Os pontos da terceira sessão, sempre bilateral agora, tá? BP6, R3, Taiyang, TA5, ID1, TA14, IG15, Dianeling, ID10, ID10, ID11, ID12, ID9 e B60. Não necessariamente nessa ordem, tá? Como eu falei, eu ainda não tinha desenvolvido o método, eu não usava, que uma das premissas do método de agulhamento na dor, você colocar as agulhas numa ordem, né? Numa ordem evolutiva de inserção. Além de você colocar na ordem, ter um jeito, a inclinação de cada agulha, a movimentação de cada agulha para dar resultado. Tá legal? Eu ainda não tinha desenvolvido o método, então não estava não necessariamente nessa ordem. Mas já, nesse caso, na terceira sessão, já foi bilateral. Na quarta consulta, então eu estou falando de 4 semanas de tratamento, um mês, né, de tratamento, a paciente contou, né, que voltou a sentir a sensação das agulhas. Lembrando que eu coloquei agulhas novas, pontos novos, né, por 2 dias. Mas o braço continuava doendo. Então, ajustei novamente o tratamento, né, as agulhas, e dessa vez eu utilizei os pontos F3, BP9, R3, Taiyang, TA5, Dianeling, IG14, IG15, TA14, TA13, TA15 e VB21. Os dois lados também. Bilateral também comecei a utilizar. Vamos lá. Repetindo, só dar boa noite aqui. O Marcos já informando aí que Veneno Carinhoso da Tamires. A Tamires tá bom, professor, aí dos vídeos dela. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tamires, tal. Depois de assistir um intervalo. Ah, tá legal. Tamires já atendendo aí, isso é muito bom atender. Então, ela voltou a sentir, né, da terceira para a quarta sessão. Então, eu fiz lá os seguintes pontos na quarta sessão, repetindo os pontos. F3, BP9, R3, Taiyang, TA5, Dianeling, IG14, IG15, TA14, TA13, TA15 e VB21. Dos dois lados, bilateral. Gente, uma coisa, essa live essa aula não vai ficar gravada, tá legal? Então, é importante aí que vocês participem. Não vai ficar durante muito tempo que não, mas depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, o canal do Espaço Articular no YouTube. Vocês seguem aí a gente também no YouTube, tá legal? Na quinta sessão, eu já esperava uma melhora, né? Já tinha 4 sessões, normalmente a gente tem
uma melhora. Já a partir da terceira, quarta sessão você tem uma melhora. Mas nem tudo é como a gente espera, né? A vida não é sempre um conto de fadas. Então, a paciente, né, da quarta sessão, ela saiu sentindo as agulhas também. Ficou até um pouco menor, ficou só até o dia seguinte. E segundo ela, não tinha melhorado nada. Tá? Não tinha melhorado nada dessa semana para outra. Né? Na realidade, acontece muito, tá, gente? Às vezes o paciente apresenta uma melhora, já não sente aquilo, mas como o intervalo é de uma semana para outra, nem sempre ele se percebe a evolução, tá? que ele está tendo. Muitas das vezes eu acabo perguntando para ele, um movimento que ele não fazia antes, agora está conseguindo fazer isso, está conseguindo fazer aquilo. Na artrite, muitas vezes o paciente não consegue pentear o cabelo, né? Não consegue fazer esse tipo de movimento. Então eu sempre pergunto se ela já está conseguindo fazer isso tranquilo. Bem, aí dessa vez eu usei um esquema um pouquinho diferente. Né? Não coloquei pontos bilaterais, coloquei alguns pontos do lado direito e alguns pontos do lado esquerdo. Tá? Vamos lá, pontos do lado esquerdo. Eu coloquei o ID11, ID9, ID10, TA14, IG15, IG16, um ponto extra Nao Shang, P7, P9, P10, Jianeling e pontos de dor, né? Pontos que a gente chama de pontos haste do braço. Então vamos lá, pontos do lado esquerdo que eu coloquei: ID11, ID9, ID10, TA14, IG15, IG16, Nao Shang, P7, P9, P10, Jianeling e Ashe, pontos de dor ali na região. Tá legal? Então, do lado esquerdo eu coloquei esses pontos e do lado direito coloquei esses outros pontos: BP2, BP3 e R3, só do lado direito. Tá legal? Então, eu trabalhei no braço esquerdo e perna direita. Tá legal? Na sexta sessão, né, eu estava ali aguardando uma boa notícia do paciente, porque aquilo para mim estava sendo uma novidade, né? Apesar de estar lá no início de carreira, estava ali com 4 anos trabalhando, mais ou menos, né? Aquilo para mim era uma novidade. Eu sempre tinha um resultado significativo lá na segunda sessão, terceira sessão, sempre apresentava ali algum resultado. Nunca tinha passado disso, né? Então era tudo novidade. Bem, mas a notícia não foi boa, né? Muito pelo contrário. As dores haviam aumentado, né? Ela sentiu diferença, né? Doía quando ela esticava o braço, sentia repuxar. Então eu diminuí o número de pontos. Utilizei os seguintes pontos, tá? F3 e G4 é uma combinação de pontos que eu uso muito, tá? Hoje, até então vocês viram que eu não usei essa combinação. A partir dessa sessão comecei a utilizar IG3, F3 e G4. Passei a utilizar também o CS6 para dar uma acalmada aí na mente, desacelerar também. Eu já comecei a usar uma outra tática. Usei, claro, o Jianeling, o IG15, o IG14, né? Aí já vendo mais o caso da dor mesmo, né? Da queixa principal dela. O B60, ID9, ID10, ID11 e ID12. Tá legal? Esses foram os pontos da sexta sessão. Bem,
Aí não funcionou também de novo. As dores aumentaram e ela teve que voltar a tomar remédio. Que até então ela não estava tomando remédio, tá, gente? Isso tudo, antes da acupuntura, ela tomava remédio para controlar a dor. Começou a acupuntura, não tomava remédio porque estava conseguindo se controlar. Isso era um fator que ela não tinha mencionado antes. Então, não é que não estava melhorando, né? Ela estava conseguindo conviver sem o remédio. Então, mais uma coisa que às vezes o paciente esquece de falar, às vezes a falta de experiência às vezes faz com que a gente não pergunte ao paciente se ele está tomando alguma medicação, se parou, se teve alguma alteração. Não. Então, ela tinha aumentado, as dores aumentaram, o paciente já estava ali resistente, se continuava ou não o tratamento, mas como ela sabia que era, eu já havia explicado que iria demorar mais um pouco, né, porque ela já estava há muito tempo com isso, a idade, quanto o organismo demora a mais a responder, então isso tudo a gente tem que informar o paciente, porque normalmente, como eu falei, o paciente já chega ali, ele já quer ter resultado, porque ele já está cansado de dor, ele já está cansado de sofrer, então ele quer ter um resultado mais eficiente. Então, de novo, mudei o tratamento, né? Parte dele. Então, o que eu usei? Voltei lá a combinação, com uma antiga combinação do F3 e o IG4, dos 4 portões, né, 4 portais, né, que dá uma regulada tanto no alto quanto no baixo. Usei o Taiyang, o Jianeling só do lado esquerdo, e G14 só do lado esquerdo, do lado da dor, e também o pontos de dor no braço. E também usei um ponto ali também no dedo médio da mão esquerda que estava também doendo, né? Que até então ela não havia reclamado. Usei o B60, o B60, ID9, ID10, ID11, IG15, TA14, né? Isso tudo do lado esquerdo só, tá? Só no lado da dor. ID9 esquerdo, ID10 esquerdo, ID11 esquerdo, IG15 esquerdo e TA14 esquerdo, além de pontos de dores, né? A gente aperta ali, localiza o ponto de dor, coloca ali a agulha. 8ª sessão. Enfim, depois de 7 sessões, na 8ª sessão, uma boa notícia. Ela não estava com dor, né? O dedo que ela havia reclamado não estava sem dor nenhuma, né? O braço, não estava sentindo dor no braço, o ombro e o punho esquerdo doíam com bem menos intensidade, né? Muito menos mesmo. Então ela já estava mais feliz vendo ali o resultado do tratamento. Aí, dessa vez, utilizei os pontos, o R3, repeti os pontos e aí coloquei outro, né? R3, BP3, IG14, Jianeling, C7 e pontos de haste ali do braço esquerdo e no dedo médio da mão esquerda também, só para poder garantir. Durante ali o intervalo da 8ª sessão, essa que eu acabei de falar aqui dos pontos, a 9ª sessão, o paciente fez uma ultrassonografia do braço e, segundo a avaliação do médico, né, estava melhorando a artrite dela. Tinha melhorado bastante, né, e na 9ª sessão o paciente estava sem dores nenhuma, já efetuava movimentos que antes ela não fazia, quer dizer, depois de 8 sessões ela começou a ter resultado, né? Que fazia alguns movimentos que ela não fazia antes, estava sem dor nenhuma. Então, trabalhei só mais alguns pontos,
né? Já que ela estava já mais de uma semana ali sem dor. Aí ele colocou o F3, coloquei o C7, o IG14, o Janeling, ponto de haste do braço esquerdo, né? Apliquei também moxa ali no ponto IG14, né? E no Janeling também coloquei moxa nesses pontos. Tá legal? 10ª sessão, né? Então a paciente já estava aí na segunda semana sem dor nenhuma, 2 semanas sem dor mesmo, nada, né? Nenhuma dor, mesmo apertando ali, pressionando o local, nada de dor, não tinha mais limitação de movimento. Então isso foi muito bom, né? E só como reforço, então eu apliquei alguns pontos ali, né? Só para dar uma certa tranquilidade, foi o Taiyang, o Janeling, o IG14, o F3 e o E36. Pronto, dei alta, né? Ela estava 2 semanas ali sem dor nenhuma. Na ultrassonografia a artrite havia, segundo o médico, havia diminuído. Então é importante aí a gente anotar os tratamentos que a gente faz, né? Na ficha de evolução ali do paciente está sempre tudo anotado para saber o que a gente fez certo, o que fez de errado, o que deve ser repetir, o que deve manter, o que deve mudar, porque cada paciente é um paciente único e a gente tem que ter sempre adaptando os nossos tratamentos para cada um deles. Tá legal? Então, gente, quase 40 minutos aqui falando, né? Foi um relato de caso. Hoje ninguém passou dúvida essa semana sobre isso. Aproveite se está com dúvida com algum tratamento, está com dúvida sobre algum paciente, manda aqui para mim que eu vou responder para você, né? Aqui ao vivo, tá legal? As pessoas têm mandado alguns, né, inbox, e isso eu vou passar aqui na próxima semana. Na próxima aula eu vou falar de alguns tratamentos aqui que as pessoas passaram e algumas sugestões também de pontos para esses tratamentos. Tá legal, gente? Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.